Pitacos do Torcedor Grenal. Beleza, estamos de volta com o quadro Pitacos do Torcedor Grenal. Nessa temporada, a gente está tratando de temas extra-campo, deixando a análise dos jogos da dupla Grenal para os episódios do canal Grenal Corneta, onde tem gremistas e colorados reunidos na mesma mesa virtual para analisar os jogos e, consequentemente, fazer corneta. A gente vai tratar hoje de um assunto extra-campo que está movimentando o futebol no Brasil, fora do Brasil. E comigo, Gustavo, gremista, vai estar hoje o Leães, colorado, jornalista, repórter da Agerte, que entrevistou ex-presidentes da dupla Grenal, o Marcelo Medeiros, do Inter, e o Romildo Bolzan, do Grêmio, para saber deles qual é a percepção sobre esse assunto, como é que os clubes estão encarando, como é que o futebol gaúcho encara essa questão envolvendo o SAF. E aí, Leães, tudo bem? Oi, Gustavo. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de participar num debate esportivo e um debate que tem os dois lados, o que é muito bom, que geralmente as lives são mais de um lado só. O Leães fez um material para a rádio, agência de notícias da Agerte. Que evento tu acompanhou que resultou nesse material com a entrevista dos ex-presidentes da dupla Grenal? Gustavo, foi na sexta-feira passada o meeting jurídico da Federação. É uma divisão da Federação que trata de temas voltados mais para advogados. E começou, Gustavo, assim, o presidente Marcelo Medeiros e o Romildo Bolzan, para quem não sabe, eles são amigos há muitos anos. Segundo o Marcelo Medeiros, amigos há 50 anos. Eles foram colegas contemporâneos no Colégio Anchieta, fizeram faculdade de Direito, um é advogado, os dois são advogados trabalhistas, um é de empregados, outro de empregadores. Então, eles têm um vínculo muito grande de conhecimento um do outro. O debate, para quem esperava alguma divergência, frustrou. Eles concordaram em todos os aspectos. Não houve nenhuma disputa. Eu acho que tem que fazer isso, acho que tem que fazer aquilo. Era o dia do aniversário do Grêmio. O Marcelo Medeiros começou saudando os 120 anos do Grêmio e disse que o modelo associativista que hoje tem aqui no Rio Grande do Sul é um sucesso. E falou quantas empresas têm 120 anos no Rio Grande do Sul, quantas empresas têm 114 anos no Rio Grande do Sul. E o debate foi seguindo aí, eles foram respondendo perguntas do mediador, depois responderam perguntas do público e, por último, atenderam a imprensa que estava lá presente. Aí eu tive a oportunidade de gravar entrevistas com os dois. A impressão que eu tenho é que o debate da SAF vai ser, aqui no Rio Grande do Sul, um pouco atrasado. Há uma resistência dos dirigentes mais tradicionais com o modelo da SAF. Mas por que há essa resistência? A resistência é pela perda do controle. O controle que passaria a ser de uma pessoa de fora, um investidor, um fundo, e eles entendem que a dupla Grenal chegou até aqui dessa maneira e que tem que arrumar outras formas de capitalização. Mas todos os clubes chegaram até aqui da mesma forma, praticamente, né? Se associando com associações, enfim. E isso, de alguma forma, em alguns lugares, meio que o modelo meio que saturou ou que foi superado, assim, porque acaba prejudicando muitas vezes as gestões que os clubes deveriam ter, né? Esse é um ponto principal, a profissionalização completa dos clubes. Eles disseram que os clubes são todos profissionalizados, que todos os departamentos são profissionalizados, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Acaba tendo muita decisão emocional. Olha o exemplo do Santos aí.
demitiu vários treinadores, não pagou nem um mês de salário para o Aguirre e já demitiu. E isso acontece. Numa empresa, isso não acontece. E a diferença é como tu vai atrair o investidor, capitalizar uma instituição centenária, mais centenária, e ele não tem um poder de veto, um poder de força. Ninguém vai botar o dinheiro num negócio que não tem a voz. É verdade, é verdade. O que me parece, assim, é que existe um certo... A perda do controle, é engraçado isso, alegarem a perda do controle. Mas temem a descaracterização dos clubes, que os clubes vão se descaracterizar, que os novos, digamos assim, gestores vão impor coisas que não têm nada a ver com a história do clube. É esse temor que há entre os dois clubes, Grêmio e Inter. É isso isso seria a perda de controle? Porque se a gestão for profissional, mais do que é, segundo os clubes já é, mas mais do que está sendo, acho que seria uma coisa boa. Concordo contigo. Respeitando a história do clube, acho que seria uma coisa boa. Eles não falaram especificamente nessa questão do investidor querer mudar fardamento, querer mudar alguma coisa no clube. Eles não tocaram. O ponto principal deles é o comando, é a gestão, mas a gente tem que ver que eles foram eleitos presidentes numa outra época e que o modelo agora está mudando muito rápido. Vários já temos clubes grandes que viraram SAF, já tem clubes médios que estão virando SAF, e a expectativa é que outros virem. Talvez a gente se encontre... O modelo ideal é sempre difícil. Cada organização tem suas peculiaridades. Uns defendem que coloca o investidor financie jogadores quando o jogador é jovem, compre uma parcial do jogador. Se o jogador der certo, ele vai ganhar mais adiante. Outros defendem abertura de capital na Bolsa de Valores. Eu acho esse um processo mais difícil, porque exigiria cumprimento de várias regras, um compliance muito difícil dos clubes ter. Mas, enfim, a minha opinião é que alguma coisa vai acontecer. Do jeito que está, não pode ficar. O grau de endividamento dos clubes é muito grande. O Marcelo Medeiros me diz, mas tem o Profut, tem equacionado a dívida. Mas não é assim. Os clubes devem muito para empresários, jogadores, devem para jogadores. Tem processos trabalhistas enormes, dívidas com fornecedores. Isso faz com que eles paguem muito juro, e esse juro é o dinheiro que deixa de ser investido. Será que existe um temor, assim, do clube? O clube é gerido pelos torcedores. Quem está nessas diretorias com perfis profissionais, como foram colocados pelos ex-presidentes, são torcedores, na real, né? São pessoas comprometidas com o clube. E raramente tu traz um gestor de fora que não tem ainda uma identificação com o clube, que é alguém profissional e tal, que inclusive a gente tem exemplos de profissionais que passaram pela dupla Grenal, que estão trabalhando em outros clubes hoje, né, que vieram colaborar com essa gestão profissional, mas a gestão propriamente é eleita de sócios que são torcedores, né, do clube. O temor será que é ter alguém no comando que não seja torcedor e que isso possa afastar a torcida, que isso possa afastar o torcedor, que isso possa... que o simples fato de não ter um torcedor no comando faz com que o clube não seja mais o que era, o que representa para o torcedor. Eu não consigo entender isso ainda. Esse assunto para mim ainda está assim nesse universo. A gente vê exemplos. O Cruzeiro é uma SAF.
É isso, né? Sim. Foi Botafogo, Vasco. pegar o exemplo do Cruzeiro. O Cruzeiro foi comprado por alguém que saiu da base, né? Que é o Ronaldo. Ronaldo Fenômeno. Ah, talvez isso tenha oferecido menos resistência, será? Para que essa SAF fosse concretizada? Então tem que ter alguém muito identificado. Falam que o Neymar pode fazer isso também com o Santos, né? No futuro, sabe-se lá, embora tenha uma divergência entre eles ali, entre o Neymar, o pai dele e o clube, né? Mas se tiver, se o autor ou o nome que representar esse novo modelo tiver alguma identificação com o clube, isso diminui a resistência? A questão do Representa um Cruzeiro, controle ainda, de repente? a questão do Cruzeiro é que o Cruzeiro não tinha mais alternativa. Sim. O Cruzeiro estava rumo à insolvência e ele precisou aceitar a proposta do Ronaldo, e caso para ele foi positivo no ponto de vista da imagem, porque o Ronaldo foi um grande jogador do Cruzeiro, embora jovem naquela época, aumentou o número de sócios, e o Cruzeiro está indo, eu acho que ele vai se manter na primeira divisão. Mas essa questão de identificação depende do resultado de campo. O Botafogo, por exemplo, o investidor do Botafogo, o John Textor, nunca deve ter visto falar em General Severiano, Garrincha, Jairzinho, esses grandes jogadores do Botafogo. Mas ele chegou aqui, está dando resultado agora. Eu acredito que o torcedor do Botafogo esteja satisfeito com o trabalho dele. Aqui no caso do Inter e do Grêmio, Gustavo, eu fico pensando, quem do Rio Grande do Sul investiria? Eu não consigo imaginar, acho que o Inter e o Grêmio, por baixo, valeria R$ 1 bilhão. Um bilhão. R$ 1 bilhão. Aí 500 milhões aí para pagar as dívidas, 500 no caso do Inter para fazer um centro de treinamento, fazer coisa, melhorar os processos, e ter um dinheiro para investir. E no Grêmio também isso. Talvez com esse dinheiro o Grêmio liquide por vezes essa questão da arena. Tem uma dívida menor, mas também tem. É um dinheiro que é alguém que eu vejo um perfil desse de uma pessoa de fora. Eu não consigo imaginar, eu digo, nem um brasileiro eu consigo imaginar colocando esse dinheiro. De repente, um investidor dos Estados Unidos, um fundo lá da Arábia Saudita, esses que compraram vários clubes, esses têm dinheiro. Chegam aqui, botam o dinheiro e a coisa sai funcionando, pagam as dívidas e tal. Mas eu sinto que vai ser uma polêmica muito grande. Acho que muitos outros clubes vão virar SAF antes do Grêmio e do Inter. Eu ainda acho que a resistência está nessa questão de, vem um cara, um investidor lá de fora, se apropria do clube para investir, né? E o torcedor que ama o clube, que acompanha o clube, que está presente no clube, deixa de mandar no clube. Eu acho que o medo da dupla é esse, sabe? Acho que os dirigentes ou quem tá dentro dos clubes sabe da necessidade de ter investimento, sabe da necessidade de ter uma gestão ainda mais profissional do que só que teme perder o controle mesmo de decisão do clube. Acho que esse é o maior temor do Gaúcho. O Gaúcho é muito orgulhoso, talvez, e aí esse modelo acaba conflituando com o interesse do Gaúcho, né? Com o interesse dos clubes. No aspecto cultural, tu tem inteira razão, porque uma das coisas que o Gaúcho se orgulha é de ser um dos estados do Brasil onde as pessoas, na imensa maioria, torcem para os times daqui. Isso é um valor que a gente tem que preservar, que ajuda na manutenção dos nossos clubes.
Mas voltando à SAF, eu não gostaria que fosse o modelo do Atlético Mineiro, Gustavo. É um modelo que são torcedores do Galo, todos moram lá em Belo Horizonte, tal, mas começou assim de um modo muito estranho. Eles foram investindo, o clube foi se endividando, foram investindo, tiveram um relativo sucesso, ganharam títulos e tal. Mas, no fim, foi tudo aprovado rapidamente e o clube hoje está no controle dos 4R, né? São pessoas que mandam, são donos do clube. Aí, mas um processo meio lento, assim, muito rápido. Não teve uma discussão mais acalorada. O próprio conselho do Atlético Mineiro aprovou rápido o processo. Claro que o Atlético tem uma dívida muito grande também, e inaugurou o estádio agora. O Atlético estava fazendo um shopping, vendeu o shopping para pagar dívidas. E tem algumas diferenças para cá, Gustavo, que é o preço dos ingressos. Eu vejo, por exemplo, as rendas do Inter são muito baixas. O Inter, contra o Bolívar, a renda foi 1.300.000. O Grêmio tem rendas maiores, fez 3 milhões esses dias. Mas o Palmeiras, o próprio São Paulo, não vamos comparar PV, esse absurdo que foi o Flamengo de domingo, né, de 26 milhões, mas eles têm rendas muito maiores que as nossas. E eles têm um público torcedor com mais poder aquisitivo. E daí eles conseguem vender os produtos dele com mais quantidade que aqui é nosso. Aqui no Rio Grande do Sul, eu sou sócio do Inter que não paga, que só precisa fazer o check-in. Eu pago sempre R$ 37,50. Eu tenho direito a todos os jogos. Imagina, isso no Rio de Janeiro não existe. O valor é muito maior. Em São Paulo também, no Rio também, não sei como é que é em Minas Gerais. E os nossos valores também de propaganda nas camisetas são menores. Eu não tenho ideia de quanto o Banrisul paga, mas o Banrisul deve pagar, somando o que ele paga para o Inter e para o Grêmio, eu acho que metade do que a Crefisa paga para o Palmeiras. Então olha aí, ó. Além de a gente tá seguindo, tá, tudo bem, o modelo que a gente está seguindo é um modelo que para muitos, em muitos lugares já está superado. E aí a busca por alternativas, né? E uma das alternativas seria fazer isso, se encaminhar para a SAF, né? A Sociedade Anônima do Futebol. Além de a gente não tá longe desse modelo, a gente tem defasagens em algumas coisas, envolvendo inclusive a captação, a renda que a gente obtém. Claro que eu acho que boa parte da renda dos jogos, a arena que não pertence ao Grêmio fica com recurso, né? Por isso que os ingressos na arena talvez sejam mais altos. Eu não sei por que. Claro, os últimos jogos aí, até durante a temporada da Série B, o Grêmio teve grandes públicos, né? Mesmo num momento difícil. A Arena Porto Alegrense está ganhando dinheiro. Porque as rendas do Grêmio, os públicos têm sido muito bons. Então, esse dinheiro fica todo para ela, tira umas taxas da federação, da CBF, e ela deve ficar com tudo. E claro que ela tem a despesa da manutenção, mas é um estádio novo também, né? Sim. Um estádio novo, a manutenção não é tão grande assim. O Palmeiras também é um estádio novo, o Corinthians também é. Talvez a exceção de estádio hoje mais antigo seria o São Paulo. Sim, Morumbi. O São Paulo, ele, na minha modesta opinião, ele perdeu a oportunidade da Copa do Mundo de reformar o estádio dele. Uhum. Porque ali tinha linha de financiamento para tudo. Quem quisesse reformar, era só chegar com um projeto no BNDES. Mas eles não quiseram, continuaram com o estádio do jeito que está e tal. Eles estão fazendo... Eles têm uma parceria. O presidente do São Paulo e a presidente do Palmeiras, eles têm um bom relacionamento. O Palmeiras jogou 2 partidas lá.
e os shows do Coldplay em São Paulo, que seriam 6 shows no estádio do Palmeiras, como o Palmeiras estava jogando, foram no Morumbi. E isso dá receita, né? E eu vi no Roda Viva o presidente do São Paulo falar que para o ano que vem já tem 17 shows reservados. É muito dinheiro que entra, né? Sim. E aqui nós aqui, quantos shows tem na Arena e no Beira-Rio? O Inter tem um problema, que eu acho que os eventos, não, o recurso, a renda não fica com o clube, né? Fica com a empresa investidora da reforma. A parte as arquibancadas melhores são do Abril, mas eu não sei como é que é o... Eu também não tenho certeza, Não mas tenho eu tenho a impressão que os eventos ainda ficam com os investidores da reforma. A renda não fica com o Inter. Posso estar enganado, né? Agora eu vou te dizer, tanto o Beira-Rio como a Arena, esses contratos vão ser prorrogados. Ah, sem Porque dúvida. as empresas ficaram 2 anos sem faturamento. Sem E dúvida. eles Pandemia. esse contrato, evidentemente, vai ser prorrogado dos 2 clubes, e daí alguma fórmula de não sei se de aumentar a participação dos clubes na receita, não sei. Mas o fato é que vão ser prorrogados, porque os investidores têm toda a razão do mundo, né? Ficaram sem trabalhar 2 anos. Não tem como tu dizer para eles, vocês não têm, acabou o contrato. Não, eles ficaram sem receber. Eles têm financiamentos nos bancos e tal. Agora sim, já estamos se encaminhando para o final. Assim, para fechar, Lens, tu como colorado, qual é a tua opinião sobre SAF? Tu aceitaria que o Inter se encaminhasse para um processo como esse? Que é uma tendência, né? Pode vir a acontecer ou não. Tu como colorado, tu aceitaria? Diante das informações que a gente tem até agora, né? Gustavo, eu acho que é um caminho sem volta. Vai demorar um pouquinho, alguns anos e tal, mas eu vejo que vai acontecer. Não vai... Porque na medida que os outros começarem a crescer, começarem a ter resultado, vai forçar os nossos aqui a buscar uma solução. E a solução vai ser essa, ou um outro modelo. Eu até perguntei para o presidente Romildo, que é um homem da política também, já foi prefeito, perguntei para ele, mas o que o senhor acha do modelo de cooperativa? Eles, mas o futebol, a cooperativa, ele é um modelo de cooperativa, só que os associados não têm dividendos. Ele acha que para o Grêmio não comporta. Talvez a cooperativa fosse difícil de administrar, porque tu imagina uma assembleia do Inter e do Grêmio com mais de 100 mil pessoas podendo participar. Não, mas na Espanha os clubes fazem assembleias grandes. Mas nós vamos... Gustavo, uma coisa eu digo, eu sou mais velho que tu, mas eu acho que ainda vou ver mudanças fortes no comando do Inter, e tu com certeza vai ver mudanças fortes no comando do Grêmio, e os clubes vão existir, vão seguir a sua trajetória por muitos e muitos anos. Não vejo como um dono privado querer que o clube não ganhe, não tenha sucesso. Eu acho também, acho que a tendência é essa, e eu vou te dizer que eu não sou resistente a isso, né? Claro que se existe um temor de que o clube se descaracterize, talvez eu compartilhe um pouco desse temor. Talvez eu, como torcedor, ficaria vigilante para que isso não acontecesse. Mas eu acredito que ter um investidor pode ser mais benéfico do que o modelo atual. Eu acho que às vezes o modelo atual que prioriza o torcedor, que está mais motivado pela paixão ali e muitas vezes fecha os olhos para algumas questões que acabam desencadeando problemas graves, estruturais até para os clubes.
A gente tem, na história dos dois clubes, a gente tem presidentes, gestores que foram muito bons, que representaram a liderança de processos de crescimento para os clubes, mas também a gente tem exemplos de gestores muito ruins que desencadearam problemas estruturais seríssimos para os clubes, tanto para Inter como para Grêmio. Só para complementar, e a profissionalização não é garantia de sucesso também. É. Tem muitos profissionais incompetentes. Mas muitas empresas quebram. Olha, vamos dar um exemplo aí das lojas americanas aí. Aparentemente era uma empresa saudável. É verdade, é verdade. Sem dúvida. O torcedor, acho que se acontecer SAF, se o Inter e o Grêmio entrarem nessa tendência de fato e efetivarem esse processo de transformar em sociedade anônima do futebol aí, o torcedor ele tem que ser bastante vigilante e cobrar, e o sucesso do clube depende também do torcedor, né? O torcedor é peça fundamental, o torcedor agora teve o aniversário do Grêmio de 120 anos, o presidente enfatizou no discurso, né, que é importante o gremista se associar, justamente para que a gente encontre um modelo de financiamento, para que a gente alimente o modelo de financiamento que os clubes possuem hoje. E o torcedor se associando, ele acaba ficando mais vigilante, acaba se tornando alguém que cobre desempenho, sucesso do clube, né? Então, eu não sei, eu acredito que se a gente caminhar para esse modelo de SAF, eu acho que as coisas não vão se perder. Eu acho que o torcedor vai continuar exercendo seu papel vigilante de cobrança e tenho certeza que o investidor ele não quer perder dinheiro e ele vai querer o torcedor do lado dele e não vai desconsiderar a história do clube, porque se ele desconsiderar a história do clube, representa perder esse torcedor e ele não vai querer perder o torcedor, pelo contrário, ele vai querer ganhar torcedor. Então acho que isso não seria um obstáculo. Talvez o obstáculo maior é aqueles que hoje estão ou que sempre estiveram nas gestões dos clubes não queiram perder o seu poder de decisão. Talvez essa seja a resistência maior. Com certeza, essa é a resistência maior daquelas pessoas que estão há muito tempo com voz de comando nos clubes, nos conselhos deliberativos, que no momento que virar SAF, elas perdem sua força. Então é isso. Mas enfim, bom pessoal, a gente está se encaminhando para o final do quadro Pitacos do Torcedor. Hoje a gente tratou de SAF, né, que é a Sociedade Anônima do Futebol. Eu conversei com o colorado, jornalista Eduardo Leães, da agência de notícias da Rádio Agerte, que conversou com os ex-presidentes, trouxe um pouco da percepção deles sobre esse modelo, os ex-presidentes da dupla Grenal, né? O Marcelo Medeiros e o Romildo Bolzan, e conseguiu captar deles a percepção sobre esse modelo, o que tem de resistência e o que tem de positivo, o que a gente poderia entender que, sei lá, no futuro algo pode acontecer com os dois clubes nesse sentido, né? Dá o teu recado final aí, Laís. Obrigado pelo convite, gostei muito de participar contigo. E vamos torcer que os processos sejam conduzidos com transparência, correção, para o bom andamento do futebol gaúcho, que nós precisamos dos dois clubes fortes para conseguir títulos. Não é fácil conseguir títulos no Brasil, Gustavo. Aqui a gente não comenta, mas o Brasil tem muitos clubes, ao contrário de outros países. E aqui, para conseguir chegar na Libertadores, já é difícil. Imagina ser campeão. Então, é diferente da Argentina, do Uruguai, do Paraguai. Aqui os países vizinhos
que sempre são os mesmos que disputam a Libertadores. Até te surpreende quando tem um terceiro, uma novidade. Aqui é tudo muito custoso e nós temos que ser eficientes, muito eficientes. É verdade. Eu agradeço a participação, Ães, e tá aí, as portas do canal estão abertas. O canal Grenal Corneta está com as portas abertas para ti, colorado, que frequenta o estádio, que gosta de futebol, analisa futebol, né? Então, de repente, tu volta num outro momento, fazendo parte da mesa virtual que reúne gremistas e colorados para analisar as rodadas dos campeonatos que a dupla Grenal está disputando e, consequentemente, fazer corneta. Hoje eu estou participando com a camiseta do Mazzaropi de 83, uma homenagem ao goleiro da primeira conquista da Libertadores do Grêmio e do Mundial de 83. Né? Fiz questão fui no aniversário do Grêmio no último final de semana e comprei essa camiseta. Pena que eu não achei ele lá, não encontrei ele lá para ele autografar aqui para mim. Mas tá aqui, ó. Vou mostrar atrás aqui o número. E vou participar dos nossos episódios aqui no canal usando essa camisa aqui para homenagear o Mazzaropi aí, que tá firme e forte aí, acompanhando o Grêmio, sendo comentarista da rádio do Grêmio, enfim, tá uma maravilha. Então tá, pessoal, até a próxima oportunidade do quadro Pitacos do Torcedor Grenal dentro do canal Grenal Corneta. Até mais!